perfil I. Tem alguém entrando aqui. E aqui ficavam os parafusos, né? Agora, essa mesma ligação pode ser feita por parafusos. Ou por Licença, professor. solda. Oi. Aqui é o Lucas, acabei de entrar. Lucas Matheus. Tá. Obrigado. Não. Pronto. Então, o caso mais geral, né? Temos aqui uma solda de filete para fazer a ligação. Aí temos uma carga P, que vai ser, o caso mais geral seria uma força inclinada aqui, com um certo ângulo alfa. Né? A distância dessa posição até o centroide das soldas, esse CG é o centroide dos cordões de solda, aí nós vamos colocar o eixo X, Y. Assim como em parafuso, também o centroide ficava no centroide dos parafusos, né? Então, esse caso aqui a gente pode separar em duas partes. Aqui eu tenho a excentricidade X, né, do ponto de aplicação da carga, e tenho a distância EY. Então, podemos levar primeiro essa carga até o centroide, com essa inclinação alfa, né, e depois somar o efeito do momento que vai provocar. Né? Esse momento seria P vezes uma excentricidade, que seria a distância do ponto onde está o centroide até a linha de ação da força P. Tem que ser uma reta perpendicular à linha de ação da força P. Aí vamos ter um P vezes, essa distância seria a excentricidade. Né? A melhor forma é decompor essa força P em uma força horizontal e vertical. Aí fica mais fácil poder calcular esse momento. Né? Bom, o que nós vamos ter aí nesses casos? Nós vamos ter tensões devido a essa força P, já decompondo, né? Uma na direção X, outra na direção Y. Depois nós vamos ter também tensões provocadas por esse momento. Esse momento, como nos parafusos, é um momento de torção, né? Que vai provocar cisalhamento nas soldas. A tensão devido à força cortante, a gente obtém pegando a força P, dividindo pela área do metal base. Isso aqui nós vamos fazer em termos do metal base, mas pode ser feito também em termos do metal da solda, aquela na garganta, né? Aquela distância que a gente viu nessa posição aqui, né? Onde está a área efetiva da solda. Então, alguns fazem primeiro em relação à área do metal da solda e depois fazem para a área do metal base. É muito mais fácil trabalhar com a área do metal base porque ele vai estar nesse próprio plano, né? Enquanto que a área efetiva da solda ele não fica no plano do papel, podemos dizer, ele fica inclinado, onde que ele não vai estar nem em nenhum plano. Em B ou em B1, ele vai estar assim inclinado. Então, é mais simples trabalhar com a área do metal base. Alguém entrando aqui. Professor, explica essa questão da área novamente. Oi? Explica rapidão essa questão da área que o senhor falou que é mais fácil trabalhar com a área do metal base do que... Com a área do metal da solda, porque a área do metal base, ele está aqui, ó. Ele se encontra nessa parte aqui, né? Está em contato com a chapa que estiver fazendo estiver sendo utilizada essa solda aí, nessa chapa aqui. Então, aonde fica a área do metal base? Essa perna vezes comprimento. Agora, a outra área, ele não fica nesse plano, ele fica inclinado aqui. Vai ser TW, né, que a gente chama, essa distância, a gente chama TW, que é a garganta da solda, vezes o comprimento da solda. Então, isso aqui ele não fica no plano, ele vai ficar um pouco inclinado, fora do plano, certo?
do plano do papel, se você quiser, do plano onde está sendo efetuada a solda. Ok? Ok, professor. Tá. Então, para dividir, para obter a tensão devido à força cortante, porque esse P aqui, ele vai provocar cisalhamento nas soldas de filete, todos esses três cordões aí. Então, como que a gente calcula? De uma forma simplificada, é só pegar a força P e dividir pela área do metal base, de toda a solda. Então, vão ser 3 cordões, né? Tem que somar dos 3. Mas o mais fácil de trabalhar é fazendo a decomposição dessa força P, né? Então, podemos pegar essa tensão que está numa direção, na direção da força P, né? O que podemos fazer? Decompor essa tensão aqui em 2 direções, FVX e FVY. Então, como a gente tem um ângulo aqui, se eu pegar a componente horizontal, seria P cosseno de alfa, né? Então, aqui vou ter FV, que seria essa tensão, vezes cosseno de alfa. E na direção Y seria FV seno de alfa. Então, estamos fazendo a decomposição dessa tensão, né? Seria aqui, né? A TW é o cateto desse triângulo, qualquer um deles. E o TW é essa distância aqui, estão vendo? Ele não fica no plano, né? Então, a hora que a gente calcula a área, é uma área que está no plano do papel. Essa outra área não, vai estar um pouco inclinado. Bom, a outra tensão vai ser provocada por esse momento. É um momento de torção, né? Então, a torção, vocês sabem, ele provoca também cisalhamento. A gente obtém com essa fórmula, que é muito parecida com aquela que a gente usa nos parafusos também. Vou pegar esse momento, dividir pelo momento de inércia polar, que nada mais é a soma dos momentos de inércia em relação ao eixo X e o momento de inércia em relação ao eixo Y. Vou calcular uma de cada vez, aí eu somo, aí tenho também alguns chamam, né? Essa tensão devido ao momento pode ser também decomposto, porque ele vai ser numa direção qualquer. Aqui, por onde vocês veem, FM, né? Ele vai ficar, estou calculando aqui bem na pontinha do cordão da solda. Ele deu um cordão tipo um C, né? São 3 cordões, na verdade, formando tipo uma letra C. Então, se calcular bem nessa ponta aqui, a tensão, devido ao momento, seria representado por esse vetor aqui, vezes a distância R. Esse R seria um raio, né? Mostrando, apontando a posição onde está sendo aplicada essa tensão FM. Vai ter um ângulo para cada posição, né? Se a gente for girando esse raio aqui, vamos ir obtendo diversos ângulos, e para cada um deles vai ter uma tensão. Mas para essa posição do ponto, seria um ponto mais afastado aqui, né? Essa pontinha aqui dessa seção em C, o vetor da força, da tensão FM, ele sempre vai estar perpendicular ao raio. Então aqui você vê que ele está formando um ângulo de 90 graus. O FV, se for inclinado, vai ser um vetor também inclinado, mas a soma desses 2 vetores, tanto devido ao cisalhamento quanto devido ao momento, como são da mesma espécie, podem ser somados. Aqui podemos obter algumas relações sobre a inclinação do raio, né? Seno de θ seria, vocês veem aqui, ele forma um triângulo retângulo, né? Cateto oposto Y adjacente X.
que seria o seno nesse triângulo retângulo? O seno de θ seria cateto oposto, y, dividido pelo comprimento dessa hipotenusa do triângulo, né? Podemos dizer assim. Então, y dividido por r seria o seno de θ. Cosseno seria x, essa distância, dividido por a hipotenusa que é r. Então, essas relações a gente usa para fazer algumas simplificações também. Bom, para obter um vetor resultante dessas duas tensões, né, da tensão devido à força cortante e da tensão devido ao momento, somado as duas, através da soma vetorial, que seria a raiz quadrada de FV mais FM, fecho o raiz, e esse seria o valor da tensão naquele ponto da solda. Agora, em função das coordenadas, nós precisamos colocar para poder somar com as outras tensões, né, devido à força cortante. Então, o que seria FMX? Seria FM seno de θ, né? Olhem aqui, o θ ele se reproduz nesse local. Deixa eu apontar melhor aqui. Esse ângulo θ aqui, ele se reproduz nessa parte aqui, entre o eixo Y, onde está Y, e a inclinação do FM. Então, FM na direção X, nós vamos ter que multiplicar o FM, que é esse vetor aqui, pelo seno do ângulo θ, né? Que ele vai estar na direção horizontal, tem que multiplicar pelo seno de θ. Ficaria assim, FM seno de θ. FM, como a gente sabe, é uma tensão, e o seno de θ está aqui, y sobre r. Bom, mas o FM, ele é conhecido, está aqui, ele tem a fórmula para calcular, né? M dividido por momento de inércia polar vezes R. E aí, o que vai acontecer? Esse R que está aqui, no numerador, vai cancelar com esse R que está no denominador. Ou seja, vai sair esse R, porque o seno, aliás, é Y sobre R. Então, esse R cancela com o outro e ficou só o Y. Então, essa é a forma parecida também a que nós usamos nos parafusos, né? Se eu quiser decompor a tensão devido ao momento na direção X, eu multiplico pelo Y. E se eu quero calcular essa tensão na direção Y, multiplico por X, certo? Troca os índices aqui. Feito isso aí, esse FMX provocado pelo momento de torção, podemos somar a esse outro FVX, somar os dois, porque eles vão estar na mesma direção, né? Na direção X, esse outro aqui também vai estar na direção X. O FMY seria FM cosseno de θ. Quanto vale cosseno de θ? Isso aqui. X sobre R, FM. Aí esse FM está aqui na fórmula, FM, M dividido por IP vezes R. Esse R que aparece aqui, então, vai cancelar com esse R aqui, vai ficar, então, só o X. E dessa forma, então, nós podemos somar os que estão na direção X com os que estão na direção X, os Y com os que estão na direção Y. Então, aqui está em cima, FVX, somos com FMX. FVY, somos com FMY. Somando esses esforços, né, essas forças, essas tensões, vetorialmente podemos agrupar em grupos, né, os que estão na direção X e os que estão na direção Y, uma soma
simples que a gente faz para somar módulos de vetores, né? Então, aqui, esses dois estão na direção X, uma é provocada por momento, outra pela força cortante. Aí pegaria como se fosse uma componente aqui. Depois pego o momento, FMY, e somo a força FVY. Então, é o que estamos fazendo isso aqui, né? Esse valor, FVX, soma com FMX. FVY, vou somar com FY. E tiro a raiz quadrada, aí vou ter a tensão no metal base. Mas eu quero a tensão no metal da solda, na área efetiva, ali na garganta. Sabemos como transformar. Na hora que a gente for fazer o exercício, vou mostrar, lembrando isso aqui, ó. A espessura da garganta da solda, que está aqui ligando a raiz com a hipotenusa, né, desse triângulo, seria 0,707 do dW, da perna do perfil. Então, com essa relação, a gente pode obter já o FW, propriamente dito, né? Ele seria F do metal base opa, estou fazendo aqui, apareceu isso aqui. Bom, então, se eu quero calcular na área efetiva, né, eu vou ter que pegar nessa direção aqui do TW. Aí, aqui dividiria a força, a tensão devido à força cortante, esse P dividiria pela área efetiva, que vai ser TW vezes L. Então, ele vai estar inclinado aí, né? Os momentos de inércia, as áreas, todos eles vou calcular nessa área. Então, às vezes, não é difícil, mas ele vai aparecer esse termo aqui, 0,77, porque esse TW eu tenho que projetar na horizontal, né, para calcular inércia e tudo mais. Então, vai ser TW, vai ser 700 DW, e aí vou calculando. Então, esse valor aí, depois nós vamos ver como é que a gente obtém esse metal base, né? Mas eu vou precisar desse aqui dividir por 0,707. Depois vou explicar por que divide aí por 707. Que ele vai estar projetado na base, né? Na horizontal. Então aqui, dividido. Vou colocar com o editor aqui. Aí. Dividido por 0,707. Vou colocar aí eu tenho. Então não preciso fazer outro cálculo para obter a tensão, no caso do metal base, e para obter o metal na área do metal da solda. Que aí vou ter que fazer todos esses cálculos novamente. Não, eu faço já a tensão final do metal base
multiplico por esse valor e já tenho a tensão no metal da solda. Ok? Então, essa aqui é a nossa fórmula. Temos como transformar decompondo cada uma dessas forças, né? Esse P, vamos decompor e obter nas duas direções, e depois para somar com as tensões devido ao momento MY e MX. Então, está vendo aqui, todos que estão na direção X, somo elevado ao quadrado, os que estão na direção Y, do momento e da cortante, e elevado ao quadrado. Bom, vamos lá fazer o exercício, então, agora, para entender melhor, né? Esse aqui seria o exercício, olhem aqui. É uma carga já de cálculo, já foi majorada, né? PD, 100 kN. Aqui tem um cordão, são 3 cordões, olha aqui, soldas de filete. Então, a gente tem que saber de que se trata. A hora que você vê isso aqui, é uma solda de filete, né? Não tem nada, porque justamente nós vamos a dimensionar qual que vai ser a dimensão. Dimensionar a seguinte ligação. O que é isso aí? Determinar qual seria a dimensão da perna, né? Essa carga PD está a 200 milímetros até a borda da mesa do pilar, e desse ponto até a extremidade da chapa, que vai estar aí sendo soldada na mesa do pilar, vale 150 milímetros. É uma chapa de 6 milímetros. Primeiro temos que calcular, então, o centroide desse conjunto de soldas. Então, seria tipo um C, né? São 3 retângulos, podemos dizer assim, de espessura da perna. Enquanto se eu fizesse, como falei agora há pouco, nessa direção, ele não vai ser, não vai estar, essa espessura não vai estar no plano, né? Esse DW está no plano. Já a garganta da solda, ele fica inclinado. Certo? A hora que eu pego aqui, eu vou pegar essa distância aqui, né? Horizontal, que seria a perna. Então, estou trabalhando no plano. Para eu trabalhar com isso aqui, teria que trabalhar num plano mais ou menos inclinado. Então, às vezes, o pessoal tem dificuldade de fazer isso aí. Então, estamos no plano, pessoal, seriam 3 áreas, né? 3 retângulos de espessura DW, que não sabemos quanto vale, mas os comprimentos são dados aqui, né? Esse vale 150 em cima, embaixo também é a mesma distância, e a altura aqui seria 250 milímetros. Sabe-se também que a espessura da mesa do pilar vale de 6 milímetros. Seria um perfil, é só ir ver lá qual seria a espessura dessa mesa, né, desse perfil. Bom, isso aqui, então, para calcular, como vocês sabem, primeiro colocamos um eixo auxiliar. O eixo X já estaria sendo um eixo de simetria, né? Passo pela metade dessa distância de 250, e aqui numa das extremidades coloco um eixo Y auxiliar, que a gente não sabe ainda onde está o centroide, por onde irá passar o eixo Y. Então é só fazer aí o cálculo do centroide, que vocês viram em mecânica, em resistência de materiais também. Então, olhem aqui, 15, essa distância aqui, eu tenho que ir fazendo o centroide, então multiplico a área vezes a distância ao centroide, né, ao eixo Y, no caso, estaria Y auxiliar. Então, 15 vezes DW, 15, essa distância, vezes DW, é um retângulo, vezes
metade de 15, porque o centroide desse cordão aqui, horizontal, ele fica na metade dos 150, né? Por isso aqui é 15 dividido por 2. É a distância até o eixo Y auxiliar. O cordão de baixo, mesma coisa, por isso foi multiplicar aqui por 2, certo? E esse outro cordão, a distância vai ser 0, porque o eixo auxiliar está passando pelo centroide desse cordão, então ele não vai entrar no cálculo. Tudo isso aqui dividido pela área total. Então, são dois retângulos de 150, ou 15, vezes dw, vezes 2. 15 vezes dw vezes 2. Mais essa área aqui, que seria 25 vezes dw. E aí a gente vê que o dw aqui, ele acaba cancelando. Ele vai dar um valor de 409 centímetros. Então, seria essa distância aqui, x barra. Então, ele fica a uma distância paralela ao eixo Y, né? Esse eixo vai passar por justamente essa posição aí, de 409. Como toda essa parte do retângulo aqui, até essa linha tracejada, né? Que seria a borda da mesa do pilar, a distância restante, né? Seria 15 menos 409. Se a gente for fazer essa distância, vamos obter o seguinte resultado: 15 menos 409. R$10,91 seria. Aqui está. Esse 409 tirou foi da tabela, né, professor? Qual? Esse 409 aí, esse x barra, esse x barra foi calculado. Tá. Não, está aqui o cálculo. Não, tranquilo. Aqui, ó. Porque isso aqui não é perfil, é o cordão de solda. Isso aqui não é perfil C. Esse aqui são três retângulos, né? Aqui tem a distância, que seria 15, né? E espessura DW, que seria a perna, justamente, certo? Desse outro que seria o comprimento 250 e espessura DW. O outro 150 vezes DW. Até coloquei aqui. Então é só calcular esse centroide formado por três retângulos, né? De espessura DW. Ok? Depois disso aí, a gente já pode calcular as tensões, né? No metal base, que vão ser, primeiro, esse FBY seria a força P, PD já está de cálculo, né? Dividido pela área do metal base. O metal base é a soma desses três retângulos, né? De espessura DW. Então, seria 2 vezes 15, que esse de cima é 15, de baixo também 15, 2 vezes 15 vezes DW, mais esse outro cordão que é vertical, que vale 25 centímetros, vezes DW. Essa aqui seria a tensão devido à força cortante na direção Y. Na direção X não tem, porque aqui a carga, se estivesse inclinada, né, aí iria fazer a decomposição, uma horizontal e uma vertical. Mas como aqui só tem vertical, a tensão que está na direção X vai ser 0. Né? Não foi necessário decompor nada. E aí vou calculando então, vai ser 100, o DW podemos colocar em evidência, né? Vai ficar 2 vezes 15 mais 25. 2 vezes 15 daria 30, mais 25, 55. Então vamos ver aqui, 100. Vou fazer mais para cá. 100 dividido por 55. 1,82, arredondado duas casas, dividido por DW.
ficou aí o DW, ela é incógnita, porque nós não sabemos justamente isso que nós estamos procurando, né? Qual seria a perna para esse caso aqui. Bom. Então aí temos o FVX, que é 0, e o FVY, que deu 1,82 dividido por DW, kilonewtons por centímetro quadrado. Tudo está aqui em centímetros e em kilonewtons, né? 100 está em kilonewton, a resposta sale também em kilonewtons por centímetro quadrado. De acordo com o que vimos agora há pouco, nós vamos precisar que esse momento de inércia, o IP, né, o momento já sabemos, as coordenadas também é só a partir do centroide, as distâncias aos pontos, e os pontos em questão, né? Que pontos nós vamos calcular? Igual que nos parafusos, os pontos seriam esses pontos aqui, dos vértices desse conjunto de cordões. Um ponto seria aqui, né, onde estou indicando aqui nesse ponto, o outro seria nesse outro vértice, no outro vértice, e nessa pontinha aqui. 4 já é suficiente. São os pontos mais afastados, podemos dizer aqui, do centroide da solda. Para calcular essa inércia polar, né, temos que calcular os momentos de inércia na direção x mais os momentos de inércia na direção em relação ao eixo y. E aí somar as duas, aí tenho o momento de inércia polar. Então, primeiro calculamos em x, desse três soldas, né? Agora, os eixos x são esses aqui, que passam pelo centroide desse conjunto de soldas. Seriam, como estamos analisando no plano, são 3 retângulos, como eu disse, né? De espessura dw, que está aí no plano. Então, em torno de x, eu faria aqui base vezes altura ao cubo sobre 12, né? Primeiro, o momento de inércia no eixo x desse cordão que está na horizontal. Como esse W é um número muito pequeno, elevado ao quadrado, a gente costuma desprezar ele, elevado ao cubo, né? A gente despreza, mas a translação não é pequena, a gente tem que considerar. Qual seria a translação desse retângulo em relação ao eixo x? Seria área vezes distância ao quadrado, né? Então, a área quanto seria? 25, ou 150, 15, vezes dw, vezes a distância ao centroide, do centroide dessa solda até o eixo x, ou seja, metade de 25, né? Metade de 25, elevado ao quadrado. Tem que ser área vezes distância ao quadrado. Quanto vale a distância? 250 dividido por 2 vai dar 125 milímetros, ou seja, 12,5 milímetros elevado ao quadrado. Agora, o outro cordão que está na parte inferior é igual que o outro, então é só multiplicar por 2, né? Então aí já fiz dos 2 cordões horizontais. E do vertical, o CG dele está também no eixo X, então não vai ter translação, vai ser base, que seria dw, altura 25 ao cubo sobre 12. E está pronto o momento de inércia. Aí fazendo essas contas aqui, vai ficar tudo em função do dw, né? Reparem que todos têm esse dw como incógnito, aí vai dar esse valor. Vou fazer essa conta aqui, uma pelo menos de cada, né? Para não dizer que não foi feito aqui. Então, aqui daria 2 vezes 15, vezes 12,5 ao quadrado. Então, coloco aqui entre parênteses, 12,15 elevado ao quadrado. O dw coloco em evidência, claro, mais 25 ao cubo sobre 12. Mais 25 elevado ao cubo dividido por 12. Aperto essa tecla aqui
Olha aqui, 589,58 tal. Isso aqui dá para arredondar para números inteiros. Normalmente a gente trabalha com números inteiros porque eles são já está em centímetro, né? Então não precisamos trabalhar. Se eu arredondar isso a um número inteiro, vai dar 5.990, né? Esse 89 passa para 90. Vezes DW. DW não sumiu, tá aí. DW. Momento de inércia em torno do eixo Y agora. Então, em torno do eixo Y, o Y está aqui passando pelo centroide. Vai ter traslação dos 3 elementos aqui. Passo do horizontal, multiplico por 2, porque esse outro que está na parte inferior é igual, né? Então, primeiro podemos fazer desse aqui. A base seria DW, altura 15, elevado ao cubo sobre 12, está aqui. Mais a traslação. A área seria 15 vezes DW, vezes a distância do meio, né, do centroide desse 15 até o centroide. Então, como que eu faço aqui? Faço 15 dividido por 2, posso fazer assim, 15 dividido por 2 dá 7,5, né? 7,5 está no meio, menos esse x barra, aí vai dar a distância ao centroide. Então, tem aqui 7,5 menos o x barra, que é 409, tudo isso aí é a distância elevada ao quadrado, né? A área dW vezes 15. Então, dW vezes 15 vezes essa distância ao quadrado. Isso aqui foi para um elemento horizontal, para o outro é igual. Está a mesma distância também, então é só fecho parênteses para os dois termos, né? E multiplico por 2. Outro elemento em relação ao eixo Y, teria que ser base, que seria 25, vezes DW ao cubo. Só que o DW ele é muito pequeno, então essa inércia também pode ser desprezada. Mas a traslação não. Para a traslação eu faço a área desse elemento vertical, que seria 25 vezes DW, vezes essa distância aqui, já está pronto. É 409 elevado ao quadrado. É isso aqui, né? DW vezes 25 vezes 409 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar a esse valor aqui, 1.330. Acho que até dá para fazer isso aqui. Isso aqui não são cálculos que difíceis, né? Eu posso começar por aqui, por exemplo, 7,5, apago isso aqui, menos 409, igual, isso aí elevou ao quadrado, né? Multiplico por 15, vezes 15, e somo com esse valor, que seria mais 15 elevado ao cubo, dividido por 12. Igual, multiplico por 2, vezes 2, mais, aí vou para esse aqui que está faltando, mais 25, vezes 4,09 ao quadrado. Acho que, se não errei, é isso aqui. Aí, arredondado, 1.329,546, passou um pouco mais de 5, então você pode ser arredondado a 1.330. Ah, não sei como arredondar. Aqui tem como arredondar, né? Acho que já mostrei para vocês. Você vem aqui no setup, fixeis, 0 casas, né? Aí, 1.330. Isso aí, para quem duvidar, quem não conseguir fazer, quem tem dúvida, né? Porque quem sabe mais ou menos, eu arredondo no olho mesmo. Eu olho e já sei que esse valor aí, né? Bom, tenho o... Pessoal,
Para calcular, é porque eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque pelo que eu entendi, o senhor foi desconsiderando algumas coisas, né? Foi que, por Quando exemplo, para calcular o IX, o senhor considerou somente digamos assim, esse DW, as soldas 1, 2 e 3, 4. esse DW aqui, que é a espessura desses, são como se fossem 3 retângulos, né? De espessura DW. Quando ele for elevado ao cubo, ele vai ficar muito pequeno. Aí você pode desprezar ele, certo? Entendi. E então, aí, no caso, a gente desconsiderou a contribuição todas as vezes que esse DW viria ao cubo, né? exato. Porque o DW já é pequeno. Elevado ao cubo é muito pequeno. Se você considerar ele vai só aparecer aqui 2 termos, vai atrapalhar os cálculos. Vai ter um valor com DW e vai ter um outro com DW ao cubo. Então, isso aí a gente elimina porque não há necessidade, porque ele é muito pequeno elevado ao cubo aí. Ele já é pequeno. Imagina que, vamos ver aqui, por exemplo, 6 milímetros, né? Daria 0,6. Se elevar ao cubo, já sumiu, porque arredondei inteiro. Vou desfazer isso aqui, ó. Não é que está errado, senão eu arredondei a inteiro para mostrar, aí ficou assim, né? Vou colocar todas as casas aqui. 9, né? Ó, 0,212 já deu. De 0,6. Reduziu, né? Então, quanto menor for, ele nem aparecer um inteiro, ele vai dar 0,20 só. Dividido por 12, né? Aí dá menor ainda. Então, nos livros, tudo vocês vão ver, eles desprezam quando esses valores são elevados ao cubo. Ok? Bom, somando os dois, né? EX mais IX mais IY, aqui está 5.990 mais 1.330 vai dar 7.320 DW. Ainda não sumiu, vamos ter que ir arrastando ele até o final. Bom, o momento MD é PD vezes a excentricidade até a solda. Então, se eu pegar essa distância 100, somo esses dois valores, 200 mais 150, daria 350, só que o centroide está um pouquinho antes, né? Então, vou ter que subtrair desse valor 409 centímetros. Então, seria 20 centímetros mais 15, daria 35 menos 409. Então, o cálculo está aqui. 100, que multiplica 35 menos 409. Essa é a distância da força PD até o centroide do conjunto de soldas. Fazendo essa conta aí, eu apaguei minha calculadora, vai dar 30.000 ou 3.091. Não sei como que eu apaguei ele, vou colocar de novo aqui para fazer mais essa conta aqui. Opa, só um instantinho aqui. Acabei tirando a minha calculadora aí. Pronto, aqui, agora sim. Aqui, né? Vai dar, então, 100, só para ver se está tudo certinho, opa, vezes, parênteses, 35 menos 409. Aí dá 30,91 quilonewtons vezes centímetro. Aqui, não esqueçam, ó, tudo tem unidade aqui, né? Porque para poder depois transformar, caso for necessário. Bom, tem um momento. Agora, para calcular essas tensões devido ao momento em um determinado ponto, eu preciso das coordenadas aqui. Estão vendo aqui? Tem as coordenadas x, y. Então, vamos
considerar apenas esses 4 pontos aqui, já é suficiente, são os pontos os mais afastados do centroide. Quanto maior a distância, maior vai ser a tensão, claro, isso aí a gente sabe, né? Então, por isso aqui foram chamados aqui ponto 1, 2, 3 e 4. Os maiores valores vão estar em um desses pontos aí. Em 2 deles, 1, 2, 2, 1, 3, 4, não sabemos, vamos ver aí. Para o ponto 1, aí eu vou precisar das coordenadas. A coordenada x seria 10,91, y seria a metade de 25, daria 12,5 centímetros, né? Então, para calcular o FMX do ponto 1, uso a fórmula. Essa aqui é a fórmula, né? MD dividido por IP vezes a coordenada Y. Se eu vou calcular do MX, eu pego a coordenada Y. Se eu calculo a tensão do MY, eu uso aqui a coordenada X, o contrário. Então, no ponto 1 estão as duas tensões, né? FMX e FMY. Então, MD 3.091, IP, momento de tendência polar 7.320, DW, continua. Coordenada Y, nós falamos metade de 250, ou 25, dá 12,5. Para outra coordenada, essa parte aqui não muda, MD sobre IP igual, só muda a coordenada. Qual vai ser a coordenada X do ponto 1? X do ponto 1 é 10,91. Certo? Aqui você já pode deixar calculado para poder ter mais fácil, né? Aqui fiz 15 menos 4,9 é o 10,91. E aí é feito os cálculos, né? Esse aqui para o ponto 1, esse tem que fazer, posso montar uma pequena tabela para colocar esses 4 pontos aí. Então aqui daria 30.091 dividido por 7.320 vezes 12,5. 5,28 arredondado. Tá vendo aqui? Dá para arredondar duas casas. 5,28 dividido por dW, quilonewtons por centímetro quadrado. A outra vai dar 30.091 dividido por 7.320 vezes 10,91. 4,61. Arredondar duas casas é suficiente, dividir por dW, quilonewton. E assim por diante, eu vou pegar agora os outros valores, né? Aqui já tem uma tabelinha. Aqui embaixo. Tá vendo? Para o ponto 1, o que você pode fazer? Coloca uma tabela assim, os pontos 1, 2, 3, 4. Aí você coloca as coordenadas já dos pontos, né? Você viu que a coordenada do ponto 1 é 10,91 e 12,91. Do ponto 2, ó, ponto 2 aqui, coordenada X seria menos 4,09, coordenada Y 12,5, metade de 25. São coordenadas normais, não tem nada estranho aqui, ó, menos 4,09, 12,5. A de baixo seria 4,09 menos 12,5 e da última extremidade inferior direita seria 10,91 e menos 12,5. Tá aí as coordenadas. Aí você vai e faz a mesma operação aqui, né? Porque foi feito para o ponto 1, fazemos para o ponto 2, depois para o ponto 3 e depois para o ponto 4. Certo? Então isso aqui, fiz aqui, mas coloquei aqui o FVY, que é a força cortante tensão devido à força cortante. A coluna do X não coloquei porque seria tudo zero, né? É bom colocar quando não for zero. Então, só teve do Y, que seria 1,82.
Aqui está 1,82 em todos eles, porque isso aqui é constante, ele divide por igual, né, em todos os pontos. Do ponto 1, coloquei o FMY e o FMX. Depois do ponto 2, calculamos outra vez, procedendo dessa forma aqui, né? Aqui FMX deu 5,28 e FMY 4,61. Vamos ver se está aqui assim. FMX 5,28, FMY 4,61. Ok. Aí vamos... essa parte aqui nós vamos ir fazendo, né? Esses dois, porque esse aqui está pronto. Esse aqui vai ir mudando. Feito isso aí, eu vou ir fazendo o FD total com essa fórmula que a gente tem, né? Somo as tensões que estão em X, elevado ao quadrado, depois somo as tensões que estão na direção Y e elevado ao quadrado, depois tiro a raiz quadrada. Então, para o ponto 1, como que ficaria? Na direção X só tem esse aqui. O f de x deu 0, né? Então, esse aqui elevado ao quadrado. Depois somo essas duas aqui, porque os dois estão na direção y, e elevado ao quadrado. E vai dar esse valor. Vamos ver aqui. Ó. Então, vou começar por esses dois que tem que somar primeiro e elevar ao quadrado, né? Então, seria 1,82 mais 4,61. Igual, elevado ao quadrado, mais 5,28 elevado ao quadrado. 5,28 elevado ao quadrado, igual, aí tiro a raiz disso aí. Aí, 8,32. Deu quase exato duas casas. E assim por diante vou ir fazendo os outros. E aí a gente vê, no ponto 2 deu 5,28, no ponto 3 também 5,28, e no 4 deu 8,32. Esses seriam os pontos mais solicitados da solda. Então, com esses aqui temos que dimensionar. Porque se passarem para esse aqui, para os outros vai passar com maior razão, né? 1 e o 4, se a gente for olhar, são esses pontos aqui, ó, 1 e 4, os pontos mais solicitados. Professor, esse resultado sai em quilonewton, né? Quilonewtons por centímetro quadrado, né? São tensões. FD, então, é tensão, ok. Isso. Estamos somando tensões, vai sair tensões também. Bom, então, essa parte aqui, a tabela podia ter colocado aqui, mas eu coloquei aqui embaixo, mas sem problema, né? Bom, a seguir a gente tem que fazer o dimensionamento, usando aqueles estados limites últimos, né? Que vimos naquela tabela. Cadê? Tabelas. No caso de solda de filete. Opa, passei a tabela aqui. Esse aqui. Solda de filete são essas duas fórmulas que vimos, né? Agora há pouco. São as duas mesmas. Para o caso do metal base e o metal da solda. Mas antes precisamos, no enunciado, foi dado o metal base, ASO 250, MR 250, e foi dado o processo. Então, aqui nesse exercício que estamos fazendo, eu procurei colocar várias coisas, né? São estudos que a gente faz desses casos, né? Não são simples exercícios. Então, tem muita coisa aí. Por isso que a gente demora tanto para explicar todos os detalhes. A soldagem não foi colocado só o eletrodo, né? Ele já foi colocado o metal base e o processo de soldagem para usar aquela tabela de compatibilidade. Então, igual que no caso anterior, pego o metal base e processo de soldagem. Então, vamos na tabela aí, 250 GMAW. GMAW, aqui, arco elétrico com proteção gasosa. Aço M250, só que o M250 tem aqui, né? Mas esse M250, ele está dizendo aqui para espessuras menores ou iguais a 19 milímetros. E mais aqui embaixo.
M250 para espessuras maiores ou maior a 19 milímetros. Então, no grupo 1, menor de 19 ou até igual, e aqui só acima de 19 milímetros. No grupo 3 não tem. Então, tem que ver, depende da espessura. Não é só pegar qualquer grupo, qualquer processo aí, né? Agora, qual é a espessura? Está vendo aqui? 16 milímetros é menor que 19. Então, vou até o processo GMW, seriam esses eletrodos aqui. 70, ó, 70, 70, 70, 70, 70. Então, não tem outra opção, tem que pegar esse 70. Se caísse nesses outros aqui, onde tem E60 e E70, nós vamos pegar sempre o menor. Então, para que você vai gastar mais se com esse aqui passa já, né? Voltamos aqui. O eletrodo, né? E70, tem a tabela aqui dos eletrodos. Aqui está. E70 é 485 MPa, o FW. Então, está aí. É 70 igual 485 MPa, da tabela A4. Bom, agora o cálculo. Agora vem já o dimensionamento, já temos tudo. Primeiro, escoamento do metal base. Agora, no exercício anterior, nós fizemos com a força, né? Só que agora aqui estão em termos de tensões. Então, essa força aí, tanto aqui da tabela, quanto no caso do metal da soda, em relação, esse aqui em relação ao metal da soda e em relação ao metal base, né? Tem as duas formas desses elementos. Aqui eram forças, mas se eu dividir pelas áreas, vou ter tensões. Então, isso aí já mostrei para vocês aqui nesse material. Às vezes o pessoal nos livros você não vai encontrar muitas vezes. A passagem é a seguinte, né? Essa é a força para o caso do escoamento do metal base. E esse outro aqui é para a seção efetiva da solda, no caso do metal da solda, na seção efetiva. Se essa área for dividir aqui para resistência, aí vou ter uma tensão resistente do metal base. Ó. A área do metal base passa dividindo, e aí tenho o que sobrou, vai ser 0,6 FY dividido por gama 1. No caso do metal da solda, eu vou passar dividindo a área do metal da solda, o AW. E aí vai ficar o quê? 0,6 de FW dividido por gama W2, certo? Então, isso aí muitas vezes você não vai encontrar assim, do que foi feito. Aí ele só usa aqui, aí você fala, cadê a área do metal base, né? Cadê? Foi feito isso aí, foi transformado essa força em tensão, dividindo pela área. Só isso aí. Então, já está aqui, ó. Quais são as duas condições que têm que ser verificadas? A resistência de cálculo do metal base tem que ser maior ou igual à solicitação de cálculo do metal base. Metal base com metal base. Qual é a resistência de cálculo do metal base? Essa fórmula que eu falei agora há pouco, né? Esse aqui, opa. Esse aqui seria, para o metal já está dividido pela área, 0,6 dFy dividido por gama A1. E 0,6 dFy gama 1. Maior que FD do metal base. Esse FMD do metal base é justamente esse valor que nós calculamos aqui, ué. Nós não fizemos tudo com o metal base, olha aqui. Dividindo aqui na dedução da fórmula, né? Aqui. Tudo fizemos com a área do metal base, os momentos de inércia, tudo ficou em função do metal base, certo?
Então, por isso que é mais simples trabalhar em função do metal base, aí não preciso fazer outras contas aí. É só depois transformar. Então, aqui, coloquei até escrever a transformação, mas já expliquei aí, né? Bom, então isso aqui seria igual ao valor do metal base, né? A tensão no metal base, que vou pegar o maior deles aqui. Então, pegaria esse 832, que é o maior. Esse outro aqui também deu, então qualquer um deles é igual. 832, lembrando que esse aqui está dividido por dW, né, pessoal? Aqui, tá vendo aqui? Esse valor aqui. Não foi colocado aqui dW, mas todos eles estão divididos por dW aqui, né? 82, 461, tá vendo aqui? Aqui, ó. 528 dividido por dW, 461 dW. Então, esse valor resultante, ele sai também, e só para o ponto 1, olha aqui, saiu 832 dividido por dW. Então, não podemos esquecer. Aqui na tabelinha está só os números, mas são divididos por dW. Então, aqui, igualando isso aqui, né? 0,6, FY, 25, que é o MR250, gama 1, 1,10, maior ou igual a 832 dividido por dW. Que daqui, então, podemos calcular o dW. Esse dW passa para o primeiro membro multiplicando, esse 1,10 passa para o segundo membro multiplicando também, e esse 0,6 e 25 passa dividindo, vai dar 0,61 centímetros. A perna, no caso do metal base. Agora, para a ruptura do metal da solda, tem que fazer agora resistência no metal da solda maior a resistência de cálculo na solda, não é mais no metal base. Então, aqui ficou a fórmula, como já vimos, ficou só isso aqui, né? Dividindo pela área do metal da solda, vai ficar 0,6 FW, gama W2, que vale 1,35. Aqui. Só que, quando a gente faz esse cálculo do FD no metal da solda, como tinha explicado aqui, ele vai ficar dividido por AW. Uma vez de dividir por a área do metal base, vou dividir pela área do metal da solda. AW, nas inertes também vai ficar AW, tudo vai ficar AW. Então, ao invés de aparecer aqui nos cálculos FMX 582 dividido por DW, vai aparecer aqui o TW, que é a garganta, porque ele vai estar nesse plano inclinado. Aqui tudo TW, e no final esse aqui vai dar TW, só que não vai ser mais do metal base, vai ser do metal da solda. Então, uso esse mesmo valor, está vendo aqui, 8,32, só que no denominador vou colocar o TW, porque está nesse plano. Os cálculos das áreas, das inertes, tudo igualzinho, só mudar o TW. Feito isso aí, aqui substitui os valores, 0,6, o FW é do eletrodo, né, 48,5, o gama W2 a gente pega um 35, 832, 832. Agora o TW aqui, a gente aí que converte, ou transforma, né, em termos de perna. Esse TW, vocês lembram, ele é nada mais do que 0,707 DW. E que o pessoal faz aí, quando está calculando as inertes, vocês vão ver nos livros, é uma questão matemática só. Ao invés de trabalhar com o DW, eles trabalham com TW, só que usando esse 0,707. Então, aqui enchem desse valor aí, vocês vão ver aqui. Aliás, no próprio exercício, né? Na hora de calcular, eles fazem de novo, às vezes, esse cálculo, ao invés de usar DW, usam 0,700 DW. O que é? É o TW. Aqui também eles calculam tudo com isso aqui. E aí você vai ficar confuso. O que você está fazendo aqui? É nada mais do que isso aí. Ele calcula na área inclinada, né? Na área efetiva da solda. Então, com isso aqui, você fez tudo isso aí da mesma forma. E daqui ficou tudo agora em termos de perna também, né?
Aí coloco em evidência a perna e vamos ver que dá 0,55. Deixa eu fazer uma conta desse aqui, ó. Isso aqui passa para o outro lado, então vai dar, ó, já fazendo as contas aqui, 8,32 vezes 1,35, né? 1,35 dividido por 0,707 dividido por 0,6 e dividido por 48,5. Pronto, dá 0,55, duas casas, tá? Ok? Centímetros. Pronto, chegamos aos dois casos. Logo, aqui está a relação do TW com o DW, né? É uma relação geométrica só. Dos dois, a gente tem que pegar sempre a pior situação, ou seja, aquele que satisfaz os dois. No caso, seria 0,61 centímetros. Claro, não pode ser 0,61, porque a gente, como vocês todos já sabem, né, trabalhamos sempre com números inteiros, né? Então, isso aqui tem que ser arredondado a 7 milímetros, 0,6,1 tal, arredondado daria 7 milímetros. Esse seria o comprimento que vai satisfazer tudo isso aí. Depois são feitas as verificações aqui, né, para a dimensão mínima, para a dimensão máxima, para o comprimento mínimo, comprimento máximo. Não sei se dá tempo para fazer. Vou só indicar, depois a aula que vem a gente volta, se for necessário aqui também para explicar mais. A dimensão mínima, como que a gente obtém? Com a menor espessura das duas chapas. As duas são de 16 milímetros, vão na tabela 10, né? Cadê a tabela 10? Está aqui. 16 está entre 12,5 e 19. A solda mínima é 6 milímetros. Então, volto aqui. 6 milímetros, DW mínimo, tem que ser maior ou igual a 6 milímetros. A nossa foi 7, ok, passou. Dimensão máxima. A espessura que nós temos, a menor espessura de 6 milímetros, tem que comparar com 6,35. Se for maior, eu vou descontar esses de 6 milímetros, 1,5. Né? Então, de 6 menos 1,5 dá 14,5 milímetros. Aqui está faltando os milímetros, inclusive, aqui vou colocar, porque a hora de escrever eu esqueci, não podemos deixar sem unidades aqui, fica feio, podemos dizer assim, né? Bom, menor que 14,5, a nossa foi 7, satisfaceu também, ou seja, está dentro. Comprimento mínimo, tem que ser 4 vezes a perna ou 40 milímetros, a maior delas. Então, 4 vezes a nossa perna, que nós chegamos a 7 milímetros, né? 4 vezes 7 dá 28. Entre as duas, pegaria os 40. O nosso LW, todos eles têm maior de 40 milímetros, né? Esse aqui tem 150, outro tem 250, tá? São maiores que 40 milímetros. Então, ok também. Comprimento máximo, 100 vezes a perna, daria 100, 700. Também satisfaz. O maior comprimento lá dos cordões é 250, que é menor que 700. Também está ok. E está pronto. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Professor, aqui quando a gente vai fazer a análise da ruptura do metal da solda, o senhor até, acho que o senhor explicou, eu não consegui compreender direito, que ele traz o 8,32 dividido por TW, em vez de DW, né? Quando a gente faz o cálculo de FD, esse DW, ele vem porque a gente deixou ele em evidência lá, né? Você vai manter ele, porque ele é incógnita, né? Não sabíamos ainda quanto vale, né? Pois é, aí quando a gente traz ele aqui na fórmula, ele só muda para o TW. Aí eu estou tentando entender porque esse aqui é no metal da solda, não é no metal base. No metal da solda é aqui, ó. É nessa área aqui, está vendo aqui? A, que a gente chama de TW, né? Essa distância aqui, não é B2, não é B1, é essa aqui no inclinado aqui, essa área. A solda eu entendo que para eu poder
para eu poder analisar a ruptura do metal da solda, eu tenho que analisar essa área. Mas eu estou tentando entender como que ele faz essa substituição de DW por TW. Porque isso não é um valor que vem da fórmula, ele só é um valor que a gente calculou, deixou em evidência, e ele só troca. Porque se você calcular aí em função de TW, a área, quanto seria a área do metal da solda aqui, ó? Quando você vai calcular aqui, ó, aqui, P dividido pela área do metal base, aí vai pegar a área do metal base, né? Agora, quando for para o metal da solda, você tem que fazer na solda. Qual área que você vai pegar? A área do metal da solda, vai ser TW vezes L, é o AW. Aí que aparece o TW, ué. Entendi. Então, na realidade, ele traz como se fosse um raciocínio análogo, né? Ele meio que faz isso para não precisar calcular tudo de novo, mas o ideal seria calcular tudo de novo, só que em função do TW. Só que como é a mesma coisa, ele só substitui. Exatamente, porque ele está só inclinado. Você vai ver nos livros, fazem essa confusão aí, alguns dos livros, você vai ver, eles usam esse 0,77 ao longo de todo o exercício quase. Eles calculam para a área do metal base, depois calculam por isso aqui, eles repetem a mesma coisa, introduzindo esse 0,77 sem necessidade, ué. Aí vai fazendo o cálculo, vai. Experimenta aí, olha aí os livros aí que tem, muitos deles fazem isso aí, alguns não, né, mas outros já fazem também assim. Não vi muito sobre, eu vi uns livros de... aliás, quando fiz graduação, fiz assim também, e era meio confuso, calcular os inéditos naquela área inclinada e tal, né? Meio estranho, né? Porque a gente está mais acostumado a fazer no plano, mas depois vi que dava para fazer assim, ué. Isso aqui, já testei tudo, dá a mesma coisa, porque é só inclinar. O mesmo valor vai sair dessa tabela também, vai dar a mesma coisa aqui, só que dividido por TW, que é na garganta, a área inclinada. E aí, o que é TW? Aí você transforma a partir dessa relação aqui, né? O TW nada mais é do que 1 sobre raiz de 2 da perna, ou 0,707. E aí, com isso aí, deixa tudo em termos de perna, né? Em vez de fazer tudo com esse 0,707, só no final você troca ele, né? Aqui nessa parte, né? Aqui. Esse TW substituído por DW. Né? Aí vai dar um outro valor. Então o pessoal acha, não dá 8,32. Claro que não vai dar 8,32. Vai dar que valor? Se você fizer no plano inclinado, ele vai dar esse valor aqui, ó. Vou dividir aqui, 8,32 dividido por 0,707. Se você fizer outra vez tudo para o plano inclinado, onde está a área efetiva da solda, ele vai dar esse valor. Alguém diz, mas dá 11,70. Claro, é esse mesmo valor aqui, 8,32 dividido por 0,77 vai dar isso aqui, ué. Aí se faria uma tabela inteira, tudo isso aqui vai mudando e vai chegar a esse valor aí, 11,76 aqui, certo? Tentem dar uma olhada aí, quem for um pouco curioso, você vai ver, vai chegar a essa mesma conclusão aí. Ok? Mais alguma dúvida? Ok, professor. Bom, pessoal, já nos ultrapassamos um pouquinho, vou parar aqui porque senão não podemos nos afastar muito aí, né? Então vou descompartilhar, daqui a pouco já passo esse material no grupo. Bom, pessoal, seria isso aí então hoje. A gente vê depois isso aí, o negócio da prova semana que vem. Ok? Tudo bem, professor. Bom final de semana. Ok. Obrigado a todos e até semana que vem. Boa tarde a todos. Até mais.